E esse é o tema agora da minha conversa com Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuí, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Bem, o governo continua alegando que tem as condições climáticas, o clima extremamente seco, que contribuiu para que o fogo se alastrasse no Pantanal. Chegamos numa proporção histórica. A gente tem acompanhamento por parte de uma comissão especial que se formou lá no Senado para verificar no próprio local, esteve no final de semana, o que está acontecendo. Temos ações da Polícia Federal. Agora, o fato é que nós temos uma condição climática adversa mesmo, quase em todo o país. São Paulo também teve queimadas, mas coincide com uma situação preocupante em relação aos focos de incêndio e desmatamento na Amazônia. Enfim, é toda uma combinação de dados, de situações que leva o Brasil a ser muito questionado no exterior. Então, eu queria saber, na sua avaliação, o que seria mesmo relacionado a fatores climáticos. Aí eu coloco, inclusive, o aquecimento global, que está levando a essas mudanças já há algum tempo, e a condição, a atuação do governo, o que poderia ter feito? Olha, Denise, eu acho que o que existe hoje, na verdade, é um processo de uma conjuntura difícil, não é? Na medida que você tem uma situação de uma seca bastante acentuada no Brasil, e, por outro lado, você tem um despreparo do governo federal, dos governos estaduais, para enfrentarem essa situação. Então, esse conjunto de fatores, ele eu diria, apocalíptico, né? É o que está acontecendo, o que nós estamos assistindo com relação ao Pantanal. Em primeiro lugar, com relação ao despreparo do governo, eu citaria a falta de fiscais suficientes do IBAMA para esse enfrentamento. Não é? Nós tivemos os quadros do IBAMA diminuídos pela metade. A segunda questão é a prioridade orçamentária, né? O governo deveria priorizar a questão do aquecimento global, dos efeitos do aquecimento global, da mitigação dos efeitos, com verbas que pudessem fazer o enfrentamento dessa situação. Isso não acontece nem na Amazônia e nem no Pantanal, né? Então, essa seca que existe no Brasil traz hoje uma responsabilidade muito maior para o poder público e exige do poder público uma resposta eficiente. Infelizmente, essa resposta eficiente o governo federal não conseguiu dar. A narrativa do governo federal de que ele não tem responsabilidade nisso é falsa, né? Nós sabemos que, de fato, de forma documental, isso foi representado à própria Procuradoria-Geral da República, que houve um contínuo desmantelamento dos setores de fiscalização do IBAMA, né? Só isso já é um elemento suficiente para dizer que o governo não tem o aparato necessário, funcional, para enfrentar essa situação. Bom, nós estamos vendo aí uma diminuição do número de focos de incêndio no Pantanal neste final de semana, em parte pela ação da Força Tarefa, em parte pela chuva que caiu na região que ajudou. O que se fala aí que Mato Grosso do Sul teria agora 22 focos em Corumbá e um em Pedro Gomes, o que significaria uma redução de 50% em relação ao que estava sendo registrado até a semana passada, né? Já tem um controle, mas tem todo um dano ambiental que vai demorar muito tempo para ser recuperado, não é? E em relação aos animais, vai ser muito difícil também, eles vão ficar sem alimentos. Bocui, o que você poderia fazer, por exemplo, para evitar que essa situação se repita no ano que vem, se a gente tiver de novo clima adverso, uma seca muito forte? Olha, Denise, a primeira questão é o enfoque pedagógico da aplicação da lei, né? Você cita a necessidade de reparação do dano, né? O que é que vai se fazer com o que se destruiu, né? É preciso que essas queimadas que foram criminosas, né? Até há citações da Polícia Federal dizendo é impossível que isso ocorresse de forma espontânea, não é? Isso foi realmente causado pela mão do homem. Então, essa responsabilidade de recuperar aquilo que foi destruído de forma criminosa é preciso que ocorra. Para que isso aconteça, o governo tem que ter um discurso muito forte, muito firme, com relação à penalização da degradação. Infelizmente, nós assistimos um discurso do governo que denota até uma certa simpatia pela contravenção, pela mineração,
eu diria, uma complacência inaceitável, né? Então, eu acho que esse efeito pedagógico da aplicação da lei, ele tem que ocorrer, seja nas multas do IBAMA, que teriam que ser retomadas, porque isso foi praticamente suspenso, né? Seja na penalização da obrigatoriedade de recuperação do dano ambiental. Aquilo que foi destruído tem que ser recuperado. E para o ano que vem, eu desejo que o Brasil tenha, em primeiro lugar, um IBAMA reestruturado, preparado e com verbas suficientes para enfrentar em campo essa situação. Segundo, que o Exército não assuma as funções do IBAMA, porque o IBAMA tem atribuições muito específicas e competências muito específicas que não podem ser supridas pelas Forças Armadas, que fazem um excelente trabalho de vigilância de fronteiras, mas não têm a expertise para enfrentar desmatadores e nem para enfrentar situações, até mesmo na forma de aproximação que o IBAMA usa, tem toda uma estratégia de expertise que é própria da experiência dos fiscais. E a terceira questão que eu colocaria é que o Brasil precisa se preparar para as alterações climáticas. Esse processo de adaptação às mudanças climáticas tem que acontecer. Infelizmente, o governo Bolsonaro abandonou a agenda climática. Ela foi praticamente abandonada, não é? Então, se o governo continuar com essa posição negacionista e não assumir as evidências científicas, as certezas científicas, eu diria, do aquecimento global, e se preparar para isso, nós teremos um país que ele fica muito aquém da necessidade de uma grande seca, ou seja, você não consegue atender a essa emergência. E numa situação climática adversa e futura, que deve ser pior, nós ficaremos então mais desprovidos, né? E como o ministro Barroso disse, o que falta é esse pacto intergeracional, né? É a nossa capacidade de agir agora para evitar que no futuro as futuras gerações elas sejam penalizadas pela falta de água e pelas consequências decorrentes do aquecimento global. Agora, sem falar da perda da biodiversidade, que é uma coisa criminosa, não é? E irreparável, mesmo porque muitas das espécies que estão sendo atingidas são espécies em extinção. E uma vez extinta uma espécie, é dano moral, é perda para sempre, né? E não existe mais. Então, é preciso que os brasileiros eles tomem consciência dessa realidade e passem a agir de forma preventiva, evitando que essa situação venha a se repetir nos próximos anos. Agora, até para isentar o país de culpa em relação a essa situação toda, se fala muito dos incêndios que ocorrem ciclicamente, anualmente na Califórnia, que também tem proporções absurdas, que é uma coisa que chama a atenção do mundo. O descontrole que houve na Austrália também no ano passado, enfim, outros locais onde o clima também tem uma influência, mas tem características próprias. Agora, eu queria saber sua avaliação em relação a isso, esse tipo de comparação. Olha, Denise, é muito diferente a floresta brasileira, a floresta úmida, tropical, equatorial, ela é muito diferente de uma floresta da Austrália, mesmo do Canadá, da Sibéria, ou de Portugal, das áreas que queimam em Portugal, ou da Califórnia, não é? Nós temos lá um processo, muitas vezes, de combustão espontânea. Primeiro, temperaturas bastante elevadas. Segundo, tipo de vegetação contém muito óleo. Portanto, uma floresta de eucaliptos, não é? De pinos, quando ela pega fogo, ela praticamente explode, né? Quem já viu uma plantação de eucalipto pegar fogo percebe logo qual é a diferença. Então, o dano nesses países ele é muito mais imediato e o risco de incêndio, de propagação é muito maior. Nós estamos falando de florestas úmidas, né? Nós estamos falando de derrubar a mata para a madeira ficar seca para depois colocar fogo, né? Essa é a realidade da Amazônia. O que pega fogo é aquilo que já foi derrubado, é a floresta que está no chão. E, por outro lado, a questão do cerrado, a questão do Pantanal, aí sim, você tem um problema muito maior de áreas que são áreas praticamente de savana, né? Da savana brasileira, do cerrado, que o fogo pode se espalhar mais rapidamente. O problema é que esse arco de devastação que ocorre no Brasil, que circunda a Amazônia e tangencia o Pantanal,
é um arco de devastação que está ligado às propriedades rurais. E esse fogo, ele tem início, né, de forma, muitas vezes, proposital por aqueles que querem ampliar a sua atividade silvopastoril, etc. Então, essa é a diferença que nós temos que fazer no Brasil. Incêndio florestal, ele acontece, incêndio no cerrado, na savana, acontece, mas nós temos que ver o grau de criminalidade que está envolvido nisso. Segundo a Polícia Federal, é alto, né? É um índice alto no Brasil. Ouvimos o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuí, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, um abraço. Espero que o ano que vem tenhamos um ano melhor, né? Exatamente.